Oi pessoal, tudo bem? Bom, agora nós vamos ver as potências naturais do número I da unidade imaginária na forma polar. Aqui está a representação da unidade imaginária na forma polar. É um número com módulo 1 e ângulo de 90 graus. E aqui eu vou fazer a representação dessas potências no plano complexo. Então, I elevado a zero, por definição isso vale 1, né? Então aqui eu tenho I elevado a zero. Quanto vale I elevado a 1? I elevado a 1 é ele próprio, né? Então eu vou fazer a representação aqui no eixo imaginário. O que aconteceu é que quando eu multipliquei por I, passei da primeira para a segunda linha, girou em 90 graus aqui, certo? Multiplicando mais uma vez por I, então eu tenho I ao quadrado, é I vezes I. Nós já vimos que basta multiplicar os módulos e somar os ângulos. Então, 1 com o ângulo de 180 graus. Ora, isso é um número real negativo, é o menos 1, que eu represento aqui, certo? Multiplicando mais uma vez por I, I ao cubo. I ao cubo é I ao quadrado, que é 1 com ângulo de 180, ou menos 1, que é a mesma coisa, multiplicado por I. Então, eu multiplico os módulos, somo os ângulos. É 1 com o ângulo de 270 graus, ou, congruente aqui, 1 com o ângulo de menos 90 graus. Isso é igual a menos I, tá aqui, para baixo, certo? E mais um aqui, I elevado à quarta, é I ao cubo vezes I, então é I ao cubo, que eu obtive na linha anterior, vezes I, somo os ângulos, obtive 1 com o ângulo de 360 graus, que é a mesma coisa que 1 com o ângulo zero. Isso é um número real 1, tá certo? O que eu observei, a gente já tinha feito isso anteriormente, antes de falar em forma polar, né? Que eu tenho giros aqui, ó. Cada multiplicação por I corresponde a um salto de 90 graus, no sentido anti-horário. Então, I elevado à quinta, a mesma coisa, I elevado à quinta coincide com I e eu vou dando voltas. Consequentemente, uma multiplicação por I representa uma rotação de 90 graus no plano complexo. Isso é bem óbvio, porque quando eu multiplico por I, o módulo eu multiplico por 1. Então, a multiplicação por I não altera o módulo do resultado, do número inicial, mas o ângulo é somado de 90 graus, tá certo? E a divisão de números complexos? Bem, nós já tínhamos feito divisão usando o forma retangular, né? Tinha que multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Tá aqui, nós já tínhamos obtido esse resultado anteriormente. Já na forma polar, eu tenho o seguinte, seja um número Z3, cujo módulo é ρ3 e o ângulo é θ3. E esse número Z3, ele é igual à divisão de Z1 por Z2, tá certo? Consequentemente, Z1 é Z2 vezes Z3. Tá? Nós já vimos que quando a gente efetua o produto de números complexos, na forma polar, eu multiplico os módulos. Então, o módulo do número da esquerda, que é Z1, é igual ao produto do módulo daqui da direita, ρ2 vezes ρ3, certo? Consequentemente, ρ3 é ρ1 sobre ρ2, tá? Estou usando regras simples de álgebra, tá? Manipulação. θ1, aqui, ó, o ângulo de Z1 é o ângulo de Z2 mais o ângulo de Z3. Produto, a gente já viu, quando a gente faz o produto, a gente soma os ângulos, aqui está. Isolando θ3 aqui, eu tenho que θ3 é igual a θ1 menos θ2. Então, quanto vale Z3, que é a razão de Z1 por Z2? É um número complexo cujo módulo é ρ1 sobre ρ2 e cujo ângulo é a subtração, θ1 menos θ2. Então, a conclusão a que se chega é que, na divisão de dois números complexos na forma polar, dividem-se os módulos e subtrai-se os ângulos. Então, Z1 dividido por Z2. O módulo do resultado é o módulo do de cima dividido pelo módulo do de baixo. Quanto aos ângulos, é o ângulo do de cima menos o ângulo do de baixo. Tá certo? Vamos ver alguns exemplos, então. Dados dois números complexos, aqui está na forma retangular e também na forma polar simplificada. Tá? Então, Z1 e Z2. Determinar Z1 dividido por Z2. É claro que eu vou fazer na forma polar porque é muito mais simples. Então, Z1 dividido por Z2, Z1 é 20 com o ângulo 60, Z2 é 2 com o ângulo de 30. Nós já vimos então que o módulo do resultado basta dividir os módulos.
tá? E o ângulo do resultado basta subtrair os ângulos. Então é 20 dividido por 2, o módulo 60 menos 30, o ângulo. Tá? Então Z1 sobre Z2 é 10, 20 sobre 2, com um ângulo de 30 graus, 60 menos 30. Então divisão e multiplicação na forma polar é muito simples, muito mais simples do que na forma algébrica ou retangular, tá certo? Ah, mas eu queria o resultado na forma retangular. Não tem problema, eu posso converter esse número para a forma retangular. Então é 10 cosseno do ângulo, módulo cosseno do ângulo, mais I vezes o seno do ângulo. Quanto vale o cosseno de 30 graus e seno de 30 graus? Nós já vimos isso, tá? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é 1/2, então só efetuar aqui a multiplicação, eu tenho o resultado também na forma retangular, tá certo? Vamos ver mais um exemplo que nós já fizemos anteriormente, na verdade, que é calcular o inverso de I, da unidade imaginária. Então, o inverso é 1 sobre o número. Aqui está. Bom, em cima eu tenho 1, que é um número real, então é um número com módulo 1 e ângulo 0 grau. E embaixo eu tenho I, é um número imaginário puro, que tem módulo 1, a unidade imaginária, e ângulo de 90 graus. Faz a divisão, o módulo é 1 dividido por 1, e o ângulo é o ângulo do de cima menos o ângulo do de baixo. Aqui está, então, 1 sobre I é 1 com ângulo de menos 90 graus. Isso é forma polar simplificada, certo? E isso, na verdade, é um número que tem o módulo 1 e está 90 graus, está no eixo negativo imaginário. E isso é exatamente menos I. Então, 1 sobre I é igual a menos I. E isso não é uma novidade para nós, porque nós já tínhamos obtido esse resultado anteriormente, fazendo multiplicação pelo conjugado. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Nós vamos falar mais uma vez sobre potências de um número complexo, tá? As potências, o que acontece quando eu levo um número complexo genérico a uma potência 5, 6, uma potência natural? Esse é o tema da próxima aula. Até lá então.